Bom, vou gravar aqui, porque muita gente me pergunta a receita da massa. Da melhor pizza que você vai comer na vida, né? Tem que ter um forno aí de alta temperatura. Existem duas versões da massa. Uma versão que é, sei lá, sexta-feira de manhã, quero marcar uma pizza à noite, aí eu vou gravar outro dia. Essa daqui é a melhor de todas. É a pizza que desenvolve, a massa desenvolve um sabor muito mais aromático, né? Uma pizza com massa de longa fermentação e maturada. Então, se a gente tiver uma boa farinha italiana, ela vai desenvolver sabores e aromas muito mais complexos. Eu faço um método indireto para essa massa. O que é um método indireto? A gente vai fazer um pré-fermento antes de fazer a massa propriamente dita. Existem várias técnicas, né? Mas as duas mais comuns é o polish e a biga. A que eu uso é o polish. Então o que a gente vai ter aqui? Sempre pensando em uma receita com 1 kg de farinha, obviamente que geralmente eu faço duas receitas ao mesmo tempo, então é só dobrar essas quantidades. Mas para 1 kg de farinha, aqui eu estou usando a napoletana, a pizza napoletana da Letinho Stagione, eu faço 40% do total da farinha de polish. Então, 400 gramas da farinha e um polish a 100% de hidratação que a gente fala. Então, 400 gramas de farinha, 400 ml de água, tudo bem pesadinho, 1 grama de fermento biológico seco e 5 gramas de mel. Então eu vou só jogar um pouquinho de água aqui para tirar esse mel todo do fundo. Jogar um pouquinho de água aqui também para tirar todo esse fermento daqui. E a gente vai simplesmente misturar tudo isso. Fica uma massa muito hidratada, bem pegajosa mesmo, mas esse é o objetivo do polish, porque é um polish com 100% de hidratação. E amanhã eu vou voltar com o restante da gravação aqui da massa, depois eu vou compilar tudo isso num vídeo só. Mas a ideia é que a gente tenha isso aqui como referência aí, e outras pessoas também sempre me perguntam como é que eu faço a massa. Esse polish, eu vou deixar ele por volta de 1 hora aqui em temperatura ambiente, depende muito do dia, mas 1 hora em temperatura ambiente. Depois eu levo para geladeira, temperatura de geladeira 4 graus, 6 graus, e vou deixar até amanhã, na hora que eu for de fato fazer a massa. Então, perceba que vai muito tempo, mas são passos rápidos. Hoje eu só vou fazer isso daqui e não vou mais mexer com essa massa. Então, leva-se dias. Tem um amigo meu que brinca comigo até hoje. Uma vez a gente estava num churrasco, ele estava morrendo de fome, e eu falei com ele, se você quiser, pode comer o seu cru então, porque a qualidade leva tempo. E até hoje ele brinca comigo, toda vez que a gente encontra ele fala, qualidade leva tempo. Até hoje ele manda no zap, quando ele está fazendo alguma coisa que tem, né, que leva mais tempo. Tem pessoas que não têm paciência para esse processo. Eu acho que o resultado final compensa, desde que a gente se organize aí nos tempos e prazos. Então, é isso, pessoal. Aqui eu vou terminar de misturar. Não vou fazer mais nada, que eu não terminei ainda, mas eu vou só homogeneizar isso aqui, tampar, deixar 1 hora aqui o polish então. Depois eu vou levar para geladeira até amanhã, quando eu vou fazer de fato a massa usando o pré-fermento. Resumindo então, para 1 kg de farinha eu pego 400 gramas dessa mesma farinha, ou seja, eu deixo 600 gramas para amanhã. 400 gramas de farinha, 400 gramas de água, 1 grama de fermento, 5 gramas de mel. E deixo isso, vai dobrar de tamanho, vai triplicar aqui, vai ser o pré-fermento de amanhã. Beleza? Depois a gente continua. Bom, voltando aqui só para mostrar como é que fica o polish, fica bem líquido, porque a gente fez uma massa, teoricamente, a 100% de hidratação. Então não precisa sovar, não precisa só misturar e incorporar toda a farinha na água, no mel e no fermento. Agora isso aqui vai descansar, como eu falei, só relembrando, 1 hora aqui temperatura ambiente. E depois vai para geladeira, para ficar aí entre 15 e 24 horas. O ideal é que eu vou voltar aqui amanhã nesse mesmo horário para dar continuidade. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. O que nós vamos precisar hoje para dar continuidade à massa? O polish, que acabou que eu não consegui fazer ontem. Ficou 36 horas aqui refrigerado a 1 grau. Ele já duplicou de tamanho. Já até voltou um pouquinho, passou da hora de usar. Mas tá um aroma incrível. Tá bolhudo. Tá bom ainda pra gente usar. Agora nós vamos completar a receita. Então, a hidratação da massa vai depender muito da farinha. Eu tô usando aquela napoletana, da Letinho Stagione, pizza napoletana, então eu vou usar 62% de hidratação. Então se a gente pensar no total, que era 1 kg de farinha, eu vou usar 620 gramas de água. Como eu já usei 400 gramas de água aqui, eu vou precisar de 220 gramas. Um outro segredo para a massa não desandar e ter uma boa estrutura é a massa não esquentar. Como eu vou fazer aqui na batedeira planetária, eu uso um pouco de gelo para deixar a massa bater e não esquentar muito. Enquanto ela vai batendo, o gelo vai derretendo. A gente vai completar também com sal. Eu uso 2,5% de 1 kg de farinha, então sempre a referência é a quantidade de farinha. Então 25 gramas de sal. E eu boto também uma pitada de azeite, uns 5 gramas. Eu já ponho no olho isso. E o restante da farinha. Então se aqui foi 400 gramas de farinha no polish, vai mais 600 gramas de farinha. 62% de hidratação. Relembrando, já foi 400 gramas de água aqui, que a gente fez na primeira etapa, então vai mais 620. Depois que incorporou o restante da farinha, eu ponho o sal e o azeite no final do processo. Então vou mostrar pra vocês. Vou mostrar... No final, eu mostro a textura da massa. Tem que sair uma massa bem lisinha. Deixa eu mostrar o polish aqui pra vocês. Ó, deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui, bem bolhudo. Fermentou bastante. Tá um aroma muito gostoso de fermentação. E aí, hoje aqui eu tô 2 dias depois que eu comecei, né? O ideal é que eu tivesse feito a massa ontem, isso que eu tô fazendo agora que eu tivesse feito ontem, para que ela pudesse maturar aí por pelo menos 48 horas. Eu posso fazer a massa hoje e usar hoje, mas quanto mais tempo, a partir de 48 horas ela ficar maturando, depois que a gente separar os palitos, eu vou mostrar isso também, é o ideal para atingir o ápice de sabor e aroma
e desenvolvimento da massa. Então aqui foi o polish. Agora eu vou colocar aqui uns 200. Deixa eu pesar separado. Aqui minha balancinha só vai até 2 kg. Bom, vou colocar os ingredientes aí e volto com vocês daqui a pouco. Bom, eu gosto de sempre fazer algumas experimentações. Eu vou misturar com essa farinha aqui, que é uma farinha mais forte, farinha única. Nós começamos com o polish, eu fiz com essa farinha aqui, né? Agora eu vou, com essa farinha aqui, não vou conseguir ter as 600 gramas que eu preciso, eu vou fazer um blend, mas isso aí é experimentação. Cada massa, cada farinha vai aceitar uma hidratação diferente. Mas essa média aí de 60, 75 é uma média boa. Para começar aí as experimentações, eu até consideraria 60% de hidratação para começar. Então, agora eu vou colocar 600 gramas dessa farinha aqui ali dentro. Bom, pessoal, então, estamos com tudo aqui agora. Polish, relembrando, hein? O polish, que foi feito 100%, 400 gramas de farinha, 400 gramas de água, 5 gramas de fermento, 1 grama de fermento, desculpa, e 5 gramas de mel. Passou 24 horas, agora a gente está incorporando aqui o polish. E aí, para completar os 62% de hidratação, 220 gramas de gelo ralado e 600 gramas de farinha. O sal vai daqui a pouco. O sal é um cheio de azeite. Então, agora nós vamos começar devagar a incorporar isso daí. Depois eu mostro para vocês um pouco do ponto. Vai demorar uns 10 minutos para isso aqui chegar do jeito que a gente quer, tá bom? Então, pessoal, não é qualquer batedeira que vai conseguir bater essa massa, né? Ainda mais assim com gelo. Eu sugiro bater com água gelada em vez de gelo, né? Se não tiver algo tão talvez poderoso assim, porque senão você vai sofrer demais para não estragar sua batedeira. Aqui o gelo vai derretendo devagar e a água vai incorporando a farinha. Daqui a pouco vocês vão ver que tá. Vou dar uma acelerada aqui nesse passo. Daqui a pouco tá uma massa sendo batida aí de maneira mais uniforme. Bom, pessoal, é isso que a gente espera finalizar. Uma massa lisa, né, que tem certa extensibilidade, que não grude no fundo do bowl, né? E a gente vai terminar o processo dela agora de estruturação, como isso aqui não é uma maceira, é uma batedeira. A gente vai terminar o processo com algumas dobras. E eu vou explicar bem como funciona isso. Bom, agora para passar a massa para cá, eu gosto de colocar um pouco de azeite aqui no fundo para ela não grudar. Uma leve untada aqui, onde eu vou colocar essa massa, nas laterais também, ela vai crescer. E aí vamos tirar ela daqui agora. Como eu falei para vocês, a massa ela tá muito bonita, mas ela ainda não terminou o processo de estrutura dela. A gente espera também ter um gancho limpinho quando a gente tirar da massa. E aqui, e aqui o que eu espero ter é uma massa que desgrude bem bom. Lógico que é uma massa que eu aumentei um pouco a hidratação dela, mas a gente vai ter um bowl limpo aqui quando tirar a massa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essa massa aqui e dar algumas voltas nela. Olha que massa, olha que massa maravilhosa. Tá lisinha. Eu gosto de dar aqui algumas voltas nela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês nela mesmo. Como se fosse um processo de dobras que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Então eu enrolo ela aqui em cima dela mesmo. E vou deixar ela descansar aqui agora. Vou passar um pouco de azeite aqui em cima dela. Vamos tampar. E agora, a cada 20 minutos a gente vai fazer as dobras que eu falei. Então a gente vai pegar a massa e dobrar em torno dela mesmo aqui, algumas vezes, né? Isso vai ajudar a massa a dar uma estrutura. Então, umas 4 vezes a cada 20 minutos. Olha que massa maravilhosa. A gente vai fazer isso nela, dobrar ela aqui sobre ela mesma e voltar com ela pra cá. Sempre tampada. Se não tiver um recipiente tampado, passa um plástico filme em cima dela para que ela não resseque. Então daqui 20 minutos a gente volta. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, a nossa massa já deu uma relaxada, tá vendo? Ela relaxou. E a gente vai fazer esse processo de 3 a 4 vezes, até que vocês percebam que ela tenha bastante estrutura e que ela não se espalhe tanto. Ela já tá uma massa boa, mas para que a gente aumente, né, a estrutura e a malha de glúten dela, isso vai resultar nas bordas mais aeradas, né, e uma massa mais estruturada. Então a gente passa uma água nas mãos, só para a massa não grudar. E a ideia é que a gente solte ela aqui nas laterais, ó. Vocês vão entender, ó. Faço isso e dobro em cima dela mesmo. Vou fazer aqui do outro lado, puxo ela e dobro em cima dela mesmo. Pronto, ó, ela virou um showzinho, tá vendo? E vou fazer também desse lado. Posso fazer jogando ela aqui pra dentro também, ó. Olha a qualidade dessa massa. A gente vai fazer isso, vai deixar aqui mais 20 minutos. E a gente vai repetir esse processo aí umas 2 a 3 vezes. Pessoal, a massa já descansou mais um pouco. Tá maravilhosa. Vamos dar mais uma dobra. Eu não sei se eu vou dar só mais uma ou mais duas, mas vocês já entenderam aí
a dinâmica do negócio. Fazer as dobras, ela vai ficando cada vez mais elástica, cada vez mais bonitona, que massa maravilhosa. E esse é o segredo. Ela começou a plantar umas bolhas de fermentação aqui. Agora eu vou deixar ela fermentando em temperatura ambiente. Acho que eu vou querer usar essa massa hoje, então eu vou deixar ela fermentando aqui em temperatura ambiente. Depois que ela dobrar de tamanho mais ou menos, aí eu vou separar. Ela fez a primeira fermentação, né? Eu vou separar os panetos, colocar nos potes, que eu gosto, que é prático. E aí ela vai para a segunda etapa de fermentação, onde ela dobra de tamanho de novo. E eu gosto de manter essa segunda etapa bem lenta e de maneira refrigerada, onde a gente consiga desenvolver aí. Ela tá com um aroma sensacional aqui, mas onde a gente consiga desenvolver aromas e sabores complexos na massa. Bom, pessoal, essa é a maneira mais complexa, vamos dizer assim. Consigo fazer essa mesma massa começando de manhã, no método direto? Consigo. Se 8 horas da manhã a gente pegar todos os ingredientes que eu falei nas quantidades e bater na batedeira, fazer esse processo de dobras aqui, deixar ali até o meio-dia, umas 4 horas, aí separar os panetos para usar no final do dia, vai completar umas 8 horas de fermentação, vai funcionar? Vai funcionar. Você vai ter a mesma qualidade no produto final? Não. Mas, no caso de urgência, onde você não começou a fazer esse processo aqui dias antes, eu geralmente começo a fazer o pote na terça, faço a massa na quarta, para ela fermentar quinta e sexta, e aí eu uso sexta, sábado, e eu percebo que com 4 dias ela vai ficando difícil de manusear, ela vai perdendo estrutura, mas o sabor vai ficando cada vez melhor, beleza? Então agora eu volto depois fazendo os panetos, e como eu deixo, vou finalizar por aqui, basicamente, mas eu vou colocar aí talvez até uma gravação de uma outra massa que eu fiz os panetos aí que eu tinha feito, se der, eu gravo dessa aqui mesmo, beleza? Valeu! Bom pessoal, terceira e última dobra, dá pra ver que a massa ela espalha, mas ela mantém aqui a curvatura, ou seja, nosso objetivo de adicionar e estruturar ela está funcionando. Ela já começou a fermentar também, porque eu percebo aqui que a massa está um pouco mais aerada. Por que ela começou a fermentar? Porque passou bem mais dos 20 minutos que eu falei com vocês. Não deveria passar tanto, mas tudo bem. Vou fazer a última dobra aqui, ó, como é que ela já segura muito mais o formato. Então essa é a dobra final. A massa continua maravilhosa. E agora eu vou deixar ela fermentar aqui de 1 a 2 horas. E aí eu mostro para vocês a separação dos panetos. E algumas eu vou deixar fermentando para usar hoje ainda, e outras eu vou deixar maturando, que é o nosso maior objetivo. Show. Bom pessoal, olha que massa maravilhosa, né? O tanto que ela estava aqui, o tanto que ela cresceu. Super aerada, super resistente. Agora a gente vai fazer os panetos. Eu acabei deixando aqui, sei lá, umas 4 horas, tá? Nessa primeira fase de fermentação. Eu gosto de usar potes individuais. Facilita na hora de manusear, na hora de guardar, se eu precisar congelar também. E eu uso um desmoldante aqui só para a massa não grudar aqui dentro. Então eu dou uma espalhada rápida aqui, isso é o suficiente. Então eu preparo aqui os nossos potinhos. Gosto de fazer massa de entre 280 e 300 gramas. E aí, vou mostrar para vocês aqui. Vou tentar mostrar um pouco da dinâmica aqui. Eu gosto de higienizo aqui a bancada, passo um fio de azeite na mão mesmo. E aí, olha que beleza de massa. Tá soltando tudo aqui. Querendo fugir, eu vou recuperar ela. Olha que beleza de estrutura. É bonito demais, né? Extremamente bem fermentada, as bolhas de fermentação. Então aqui não tem problema a gente tirar essa fermentação dela, né? Eu uso uma faca, pode usar uma espátula para cortar. Aí eu peso ela. 316. Eu vou deixar elas aqui separadas primeiro, depois eu acerto entre elas, dependendo do tamanho. 309, já tô ficando bom aqui em particionar. 250. 304. $299. Aqui eu vou partir em duas. 280. Bom, cadê esse tamanho? A balança deu um problema aqui. Vou pesar aqui de novo. 280 também. Então, vou partir aqui um pedacinho. Vou tirar a balança aqui da reta. O que eu faço agora, pessoal? Tento deixar sempre a parte de baixo que estava no topo da massa para baixo. E vou puxando aqui, ó, pra dentro. A gente vai puxando ela aqui, ó, fazendo os panetos. Sempre fechando a parte de baixo. Tem várias formas de fazer, depois você vai pegando experiência. Pode tirar o ar dela de novo, não tem problema, que ela vai ter uma segunda fase de fermentação agora. Tá bonitinho assim. A gente põe dentro do potinho. E tá pronto agora pra segunda etapa de fermentação. Agora eu vou acelerar o vídeo aí e vou fazer
com as outras. Isso aqui é muita prática também, né? Depende da prática de cada um. Tem várias formas de fazer isso, né? Pode ir pegando e puxando aqui também, ó. Eu já acho mais prático empurrar ela pra cá. Puxando ela contra ela mesma, ela vai sempre esticando aqui o topo. E aqui embaixo sempre bem fechadinho. Depois na última etapa então, que eu mostrei pra vocês dividindo a massa, eu deixo ela fermentar um tempo fora da geladeira, mais ou menos até aqui, e depois eu levo ela pra maturar. Como essas duas aqui eu ia consumir no mesmo dia que eu fiz, eu deixei elas do lado de fora, mas já dá pra ver o nível legal de fermentação. Esse aqui é um pote de 1 litro, a massa tem 300 gramas, né? Se deixar, ela toma conta do pote e ela chega a abrir essa tampa aqui. Hoje não vai dar tempo de ela fermentar bastante, mas aí são testes que cada um tem que fazer com níveis de fermentação, maturação diferente, pra ver o ponto que fica legal. Mas isso aqui é só um norte inicial. As que foram pra geladeira, eu deixo, na verdade eu tenho uma cervejeira especial que fica essas massas, então elas conseguem ficar mais tempo, porque o que vai segurar a fermentação é a temperatura. Então se você colocar 4 graus, no máximo em 2 dias, tem que consumir essas massas 2, 3 dias. Se você colocar a 1, 0 graus, você segura essa atividade de fermentação muito mais lenta, então você consegue maturar por 4 dias, por exemplo, que é o prazo que eu considero o ápice assim, né, da massa ainda ter uma certa estrutura e ter um sabor bastante desenvolvido. Bom, como tem que ser soft and crunch, ó, soft and crunch.